Isso daqui é muito simples. Quando vocês verem lá para definir cultura pedagógica e antropológica, você tem que ter em mente o seguinte: há um debate muito grande sobre cultura, há várias definições, há várias pessoas aí se metendo a ensaísta sobre cultura, então não é um discurso acabado. Mas há uma definição muito boa, pelo menos eu acredito que seja, dada pelo filósofo Olavo de Carvalho, né? Ele dá duas definições. Por quê? De um lado se diz que tudo é cultura, né? Qualquer tipo de ação humana é cultura. E aí, entrando nisso aí, a cultura não tem nenhum critério. Tudo que o homem produz é cultura. Tudo que o homem produz é cultura. Nesse sentido, um quadro, uma obra de arte, uma música seria cultura, independente da qualidade da coisa. Mas também coisas ruins, como crimes, tráfico, pedofilia. Isso é produto humano. Então, uma definição problemática é essa de que tudo que o homem produz é cultura. Porque aí a gente leva junto as tradições e também as coisas ruins, né? Os péssimos costumes. Aí vai ter o bumba-boi e o assassinato, sendo cultura. Então, isso aí seria cultura no sentido antropológico da coisa. Então, cultura antropológica é aquilo que serve de material de estudo. Por isso que é antropológica, porque os antropólogos estudam sobre isso. O Bumba Meu Boi, por exemplo, ele é um ato cultural, uma festa típica, mas ele serve como material de estudo. Ele não tem nada a ensinar para os outros povos. Ele pode até ter alguma coisa a nos ensinar. Nós somos maranhenses, nordestinos, né? Que podemos conhecer a rica simbologia das danças juninas, né, do Bumba Boi, a história por trás disso, etc. e tal, as lendas, né? Pra gente pode ter alguma coisa a ensinar, mas o que vai ensinar para um europeu? O que isso vai ensinar para um americano, né? Para um japonês que tem uma tradição milenar, né, de lendas, de mitos? Provavelmente nada. Então, quando eles vêm aqui, eles vêm estudar sobre isso. Então, o nosso país se torna um ratinho de laboratório. Agora, a outra definição de cultura, que é realmente o que importa, é a cultura no sentido propriamente dito, é a cultura pedagógica. E esse nome pedagógica já vem de ensino. Então já se tem a ideia que é algo que se pode ensinar para alguém, que é a cultura não só material, não é conteúdo de estudo, matéria de estudo, é a cultura formal, é a forma do estudo. Perceberam a diferença? Sim. Então, a forma de estudo pode ser exportada para ensinar outros povos. Então, com isso aqui, nós podemos ensinar o europeu, podemos ensinar o chinês, o japonês, o americano, de pé de igualdade. Ele não vem aqui só nos usar como ratinho de laboratório, ele vem aprender conosco aos nossos pés. E onde se dá isso? Na literatura, na religião e nas artes. Entendem? Então, nós temos aqui alguns nomes da alta cultura, que é de fato o que nós somos, que é o Gilberto Freire na área da sociologia, ou seja, o que de mais elevado se produziu em sociologia? Quem explicou melhor o Brasil? Gilberto Freire. Se vocês lerem Casagrande Senzala, por exemplo, não há uma definição de Brasil maior do que aquela. E todas as outras obras dele, além do Simplesmente Moderno, todas as outras, ele explicou bem o Brasil, ele conhece o Brasil. Então ele pode ensinar outras pessoas sobre o Brasil. Machado de Assis na área da literatura. Qual romance brasileiro chegou aos pés do Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ou um Dom Casmurro? Entende? Então Machado de Assis foi traduzido para não sei quantas línguas. Eles vieram aprender com ele. Machado de Assis não deve nada a essa cultura africana, indígena ou europeia. Ele criou algo totalmente original. Teve até um pouco de influência francesa, mas ele conseguiu se sobressair. É alta cultura. Cultura pedagógica. E no direito nós temos o Miguel Reale, com a teoria tridimensional do direito, que pode ensinar os juízes e advogados do mundo inteiro. Então vê a diferença de um Bumba Meu Boi para um Machado de Assis? Então nem tudo é cultura, e existe sim níveis de cultura. Existe cultura inferior e cultura superior. Existe boa música e música ruim. Existe boa arte e arte ruim. Existe boa literatura e literatura ruim. Não dá para nivelar tudo por baixo, não. Certo? Então essa é a definição de cultura pedagógica e cultura antropológica. Cultura pedagógica serve para ensinar, é a forma certa.
é a alta cultura, e cultura antropológica é a matéria de estudo, serve só para ser estudada, não serve para ensinar nada. Pois bem, segundo, política, economia e ética agem dentro do cárcere da cultura, certo? Ou seja, a política, a economia e a ética, elas não agem independentes da cultura. Não há aqui a cultura e aqui do lado de fora tem a economia, aqui do lado de fora tem a ética, aqui do lado de fora tem a política. Não, tudo isso está dentro da esfera cultural de um povo, certo? Então, da cultura é que advém isso aí. As concepções de política, as concepções de economia e as concepções de ética. Tudo está relacionado à nossa tradição cultural. Então, se temos uma cultura decadente, nós teremos uma economia decadente, uma política decadente e uma ética decadente. Olavo, de modo sumário e brilhante, colocou tais fatores em seus devidos lugares. Ele abriu o artigo Orgulho do Fracasso, publicado em 27 de dezembro de 2003, com o seguinte parágrafo. Abre aspas. Língua, religião e alta cultura são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término de sua duração histórica. Ou seja, quando uma civilização chega ao fim, tipo a civilização romana, chegou ao fim. O que nós temos hoje é o Império Cristão, né? Um pedacinho dele lá na cidade do Vaticano, que tem algumas esculturas, alguma coisa do Império Romano, mas não existe mais o Império Romano. Você não pode mais, eu vou conhecer o imperador ali, o César. Acabou, chegou ao fim, chegou ao seu declínio, não existe mais. E muitas outras civilizações, os astecas, os maias, não existem mais. Depois que isso acaba, o que sobrevive da cultura? Língua, religião e alta cultura. O que nos faz lembrar dos romanos hoje? É os poetas romanos, é um Virgílio, é um Cícero, são os grandes juristas romanos, é um Sêneca. É isso que nos faz lembrar. Então é a literatura, a boa literatura, certo? Por quê? Porque são os valores universais que, por servirem a toda a humanidade e não somente ao povo que se originaram, justificam que ele seja lembrado e admirado por outros povos. Pronto, é o que eu acabei de falar agora há pouco sobre alta cultura. A língua, a religião e a alta cultura são os valores que podem ser ensinados a outros povos. Então nós podemos ainda hoje aprender com Virgílio. Nós podemos ainda hoje ler a Eneida, ler Bucólicas, que são grandes poemas, grandes obras do Império Romano, do poeta romano. Então, por que é uma grande obra? Porque ela não ficou limitada a Roma. Vocês estão sacando? Ela está falando com toda a humanidade. Ali tem coisa que dá para ensinar todo mundo. É como o Machado de Assis aqui. Tem coisa do Machado de Assis que dá para ensinar todos os povos em todas as épocas. Ele não se limitou a falar do Brasil, do Rio de Janeiro, ou coisa desse tipo. Ele está muito além disso. Ele está falando de questões humanas, questões da alma humana, que pode ser falado e ensinado para qualquer ser humano. Pois bem, a economia e as instituições são apenas o suporte local e temporário. A economia um dia acaba, não é verdade? Política um dia acaba. E o que vai sobreviver? Língua, religião e alta cultura. De que a nação se utiliza para seguir vivendo enquanto gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá quando ela própria já não existir. Com base no texto acima, explique de que forma língua, religião e alta cultura se encaixam no conceito de cultura pedagógica. Acho que não precisa explicar, né? Já está claro, né? Ah tá, e por que são mais importantes que a economia e as instituições? Porque elas vão permanecer quando a própria economia não existir mais, quando as instituições não existirem mais. O Congresso não vai mais existir, o Ministério Público não vai mais existir, saca? Mas aquilo que nós produzimos de alta cultura, de cultura pedagógica, vai continuar existindo, mesmo quando o Brasil não existir mais. Se acontecer amanhã um apocalipse zumbi e tudo for destruído, se acontecer amanhã um apocalipse zumbi e nós tivermos que reconstruir a civilização, não, se a nossa civilização for dizimada amanhã, o que vai ser lembrado vão ser não as instituições, né? Mas o que nós produzimos de alta cultura. Machado de Assis vai continuar sendo lembrado.
Muito bem, é isso. Tá, explique o terceiro, né? Explique por que a definição de cultura... Peraí, explique por que a definição de que cultura é somente o que dá testemunho do modo de vida de um povo é problemática. Isso eu já expliquei no começo da aula. É problemática porque se nós formos usar essa definição, nós vamos ter que dizer que o jornal do Itaquibacanga é cultura. Porque ele dá testemunho de um modo de vida de um povo, né? Dos assassinos que moram naquela região. Então não dá para usar essa definição, não. É uma definição muito problemática, porque nem tudo que o homem produz é cultura. Nem tudo que dá testemunho do meu modo de vida é cultura. Alguma pergunta? Há uma definição, que eu acho que é a definição vigente, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Que diz que o funk carioca é cultura, que diz que tudo aquilo que dá testemunho de um modo de vida de um povo é cultura. Só que essa definição ela tem um problema. Qual? Se eu for dizer que tudo que dá testemunho de um modo de vida de um povo é cultura, eu vou dizer que os crimes são cultura, que os assassinatos são cultura, os roubos e por aí vai, entendeu? A falta de educação do povo, a ignorância do povo. Porque o funk carioca faz apologia disso? Não na sua totalidade, mas na maioria sim. Certo? Então a gente ia ter que colocar muita coisa aí ruim como cultura. E isso acha que foi carioca? Sim, é considerado sim, pela lei. Pois bem, tudo claro até aí, né? Tem certeza, gente? Muito bem, vamos lá. Isso aqui é legal. Ó. O nacionalismo brasileiro, o que é nacionalismo? Esse amor à pátria, à nação, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. O nacionalismo brasileiro não se baseia em valores. O que são valores? Princípios. Princípios de conduta, princípios morais, princípios éticos, são valores, né? Aquilo que é transmitido de pai para filho, que é bom, certo? Tipo, você não pode matar o colega, não pode esfaquear o coleguinha, essas coisas. São valores, né? Tá, o nacionalismo brasileiro não é feito de valores, mas de quê? De patrimônios. O que é patrimônios? Aquilo que nós possuímos. O petróleo é nosso. A Amazônia é nossa. Cada um se sente acionista da porcaria. Ninguém conhece os heróis da pátria. E quando se fala deles, todo mundo ri. A herança humana do Brasil é motivo de chacota. Mas o território e os bens são objetos de infinito respeito. É um nacionalismo pervertido, do qual eu não participo. É um texto do Olavo também. O que ele está dizendo aqui? O brasileiro, ele não ama o seu país, porque aqui nós tivemos uma grande produção de cultura, uma grande produção de conhecimento, grandes nomes da literatura, grandes nomes da política, porque nós tivemos uma história muito bonita de criação, né, com os portugueses vindo para cá e tal, a questão dos jesuítas, as guerras que nós saímos vitoriosos, né? Nada disso o brasileiro dá atenção. Os soldados brasileiros que lutaram contra Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, que a propósito tem países aí no exterior. A professora de história disse que eles lutaram apenas com as tropas de segunda linha. E daí? Eles são heróis. E os soldados brasileiros, se vocês procurarem o vídeo, vocês conhecem a canção do Expedicionário? Uma canção do exército muito bonita. Sentapu? Hã? Não. Canção do Expedicionário. Essa canção do Expedicionário, eles juntaram vários aspectos culturais brasileiros com obras da literatura, da poesia, da religião. Ficou muito legal. Depois procurem Canção do Expedicionário. Essa canção tem meninos de outro país, não sei se é a França, Suíça, sei lá. Eu acho que é França. Que estão cantando essa música. Tem um vídeo no YouTube que eles estão cantando essa música em honra aos soldados brasileiros mortos lá na Segunda Guerra. Ou seja, estão reconhecendo que os brasileiros que vieram daqui, que foram daqui, né, são heróis. E o próprio Brasil está cagando para eles. Mas de que a gente tem orgulho? Da Amazônia, da Petrobras. Ou seja, do patrimônio, não da história. É isso que ele está falando aqui. Isso é um nacionalismo errado. Se você for ver, o americano, ele não tem... O americano é um povo muito nacionalista. Mas ele não é um país nacionalista baseado no seu território. Ele é baseado na sua história. Todo americano conhece os pais fundadores dos Estados Unidos. Todo. Conhece o Abraham Lincoln, todos os outros. Pois bem,
De acordo com Olavo, explique a questão colocada em sala de aula. Por que o nacionalismo brasileiro é algo que não te dá ligação com a história do Brasil? E o que se precisa fazer para que isso aconteça? Então são duas perguntas. Tu tem que dizer por que esse tipo de nacionalismo não te liga com a história do país. E já está claro isso, né? Não te liga porque ele te apresenta só o território. Ele não te apresenta a nossa história de fato. Você não sabe quem foi o João Lisboa, daqui de São Luís, por exemplo. Só sabe porque tem uma praça. Mas quem foi o João Lisboa? Foi um cara muito importante para a política maranhense. Escreveu um jornal muito bom, falando sobre como eram as eleições em todo o mundo, em toda a história. Ele falou desde a eleição na Grécia até chegar na eleição aqui no Brasil e aqui no Maranhão. Num jornal chamado Jornal de Timon. Ninguém sabe quem é esse cara. A gente quer saber de São Luís porque tem a litorânea, porque tem as praias de São Luís. Ou seja, é apenas patrimônio, mas é a história. A história que é importante não se fala. Então é por isso que esse nacionalismo não nos coloca em ligação com a história, porque ele nega a nossa cultura e apresenta apenas nossas belezas naturais. Todo mundo fala do Brasil por causa disso, as belezas naturais, as praias. Isso tudo é muito bom, é legal que se fale, mas não pode negar a cultura que teve aqui, certo? E o que é que nós precisamos fazer para que isso aconteça? O que é que vocês acham? Aí vocês que vão me dizer, eu não vou responder. Cada um vai criar uma solução para isso. O que você acha que é uma solução, né? Porque nós nunca vamos ter uma solução definitiva. Uma coisa que pode assim, melhorar. Sim. É criar um dia, tipo assim, tem o dia da bandeira, um dia específico aí para o patrimônio. Eu não sei não, eu acho que não. Porque a pessoa vai ver aquilo como feriado, vai querer ficar em casa, vai ficar esculhambado. É bom que se ensine nas escolas. Essa é a minha proposta. Enfim, vamos lá. Desde criança mesmo, né? Para conhecer quem foram esse pessoal. Quem foi o Joaquim Nabuco, por exemplo? Tá. O povo brasileiro, isso aqui é a questão 2, né? Que no caso é a nossa quinta, eu acho. Quinta. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação. O que é miscigenação? Mistura de raças. Entre diferentes etnias. Nós temos aqui o índio, nós temos aqui o espanhol, o português, nós temos aqui o escravo, o francês. Nós estamos uma mistura, um samba do crioulo doido. Então, a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Tendo isso em mente, essa mistura de raças, é correto afirmar que, letra A, o Brasil é um país racista. O racismo é um problema em nosso país. O que coloca nosso povo em uma desigualdade racial, tal como aconteceu nos Estados Unidos ou França. O que vocês acham? O Brasil é um país racista aos moldes do racismo francês e americano? É óbvio que não, pô. Nós não temos nenhum partido nazista. Na França tem partido nazista, nos Estados Unidos tem. A Ku Klux Klan defende o nazismo para ir para fora. Aqui não. Não temos um país racista. Não temos leis. Não temos leis racistas. Não temos partido, graças a Deus, não temos partido racista, nada disso. Então, não podemos dizer que o racismo é um problema no Brasil. Tem casos específicos. Para ir para fora tem. Como é que isso aí na França tem um partido? Na França tem pessoas que defendem abertamente o racismo, o nazismo. Mas isso é outra história, vamos lá. O Brasil, graças a Deus, não sofre com isso, porque nós somos frutos de uma miscigenação. Dá um exemplo aí Aquilo que é do caso, né? No Brasil, nós temos um carinho por todas as raças, né? Nós somos um povo que recebe muito bem o estrangeiro, recebe muito bem. O americano não faz isso. O americano não recebe o estrangeiro bem, é um povo super fechado, diferente de nós, né? Nós somos um povo muito aberto. Por isso que todo mundo veio. Pois bem, letra B. Silêncio. Silêncio. O Brasil não é um país racista. Há casos de racismo no Brasil. Essa daí. Mas para ser um país racista, é preciso que o racismo seja uma ideologia operante, ativa, inspiradora de movimentos, partidos e associações. Para um país ser racista, é preciso que o racismo nele seja crença amplamente aceita por uma parcela significativa da opinião pública e fortemente inscrita nas leis, nos costumes, na cultura popular e erudita.
Nada disso acontece no Brasil, por causa de sua grande miscigenação. Somos uma mistura de vários povos, não havendo aqui raça pura. É isso, letra B. Lê de novo. A C diz que os portugueses, né? É a B, tio. Eles exploraram o Brasil pela violência e que o Brasil não deve nada aos europeus. Isso aqui é bobagem. O Brasil não é racista, o que era? Não, é só tu ter a ideia que o Brasil não é racista por causa da miscigenação, é só isso. A questão que aparecer isso está certa. A última, pessoal. Ainda sobre identidade cultural, verdadeiro ou falso? Letra A. A identidade de um povo está atrelada ao que ele de fato é, a sua história, seus costumes e o que de bom ele construiu, seja em literatura, artes, filosofia ou ciência. Isso é falso ou verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? Mas para levantar com vontade, gente. Não é Por que é verdadeiro? É verdadeiro porque o senhor afirma que é verdadeiro. Não, eu não afirmei nada. Não, o senhor votou. E o senhor tem conhecimento. Eu não votei. Fez isso, senhora, pra massa. Ah, eu tava perguntando. Ah, tá. Quem acha que é verdadeiro? Por quê? O que foi que você disse aí? A identidade de um povo está atrelada à sua história, seus costumes e o que de bom ele É produziu. verdadeiro, sabe por quê? Porque a nossa história é tipo assim, conhecer a nossa história. A nossa história passada é consequência do presente. Então é bom a gente conhecer isso, está muito atrelado Ao que nós somos. isso. Tá certo? É verdadeiro, né? Sim, eu te ajudei, mas tá bom. Tá, ou a outra aí, ó. Cultura é somente um modo de viver. Logo, qualquer forma de expressão de um povo pode ser considerada uma manifestação cultural. Conhecer nossa história nos coloca em contato com o passado e com o futuro. Deve-se manter a continuidade, repetir o que deu certo e rejeitar o que deu errado. Muito bem. Sim. Devemos rejeitar o que deu errado e manter o que deu certo. Aprender com o passado, entendeu? Não podemos fazer uma ruptura com o passado. Tem que fazer uma ruptura com o que deu errado. Certo? Tem que aprender com o passado. Não precisamos do conhecimento do passado. Temos que viver sempre visando o futuro, criando novos conhecimentos que vão sempre descartar os antigos. Platão nada tem a nos ensinar, nem Aristóteles, nem Camões. E aí? Óbvio que é falso, né, gente? A gente tem que aprender com os filósofos do passado. Então, é basicamente isso. Vocês acham que vocês dão conta? Sim. Qualquer dúvida, vocês vão lá no grupo do WhatsApp, mandem pra mim áudios, pode ser em PV também. Sim. Pode ser em PV também. Não hesitem de perguntar. Tu vai botar mais perguntas? Acho que não. E na de filosofia? É sério, não hesitem de perguntar não, pô. E na de filosofia, professor? Mandem esses áudios que vocês estão gravando no grupo também. Pra mandar? Meu Deus. Que horas são? Que horas são? Que hora sai? 6h30. Ah, tá bom. Podemos ir. Pessoal, boa sorte.